Isso. Então, boa noite a todos. Né? Daremos início à live sobre termografia na cirurgia plástica. Hoje eu estou aqui com a minha amiga, né? Ela, fisioterapeuta, minha colega de profissão, a doutora Patrícia Rezende. Tá? Seja bem-vinda, Patrícia. Se a Patrícia tiver algum probleminha aí no som, avisa nós, Patrícia. Tá com um probleminha no som, mas a gente já vai dar um jeito. Estava dando um retorno. Então, o pessoal está entrando. A gente vai aguardar um pouquinho para começar a falar sobre o uso da termografia na cirurgia plástica. Qualquer coisa eu vou dando início aqui, até a Patrícia ajustar ali algumas coisinhas, mas vai dar tudo certo. Tá? Antes da gente dar início, a gente vai compartilhar o material aí também hoje, tá? E antes de mais nada, Patrícia, a gente não está te ouvindo. A gente não está ouvindo você. Então, eu estou vendo só você aqui gesticulando. O pessoal está entrando. A Patrícia está mutada no computador e ela está tentando falar pelo celular, por isso. Então tá bom. Você vai ter que inverter, Patrícia. Vai ter que mutar o celular e ligar o som no computador. Bem, vamos entrando. Pessoal, quem puder e quiser escrever no chat de onde vocês são, com que vocês trabalham, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse tema, sobre termografia na cirurgia plástica, tá? Eu e a professora Patrícia, nós responderemos, tá bom? Então, quem estiver nos assistindo, quiser se apresentar, ó, professor Almada, boa noite, professor, tudo bem? Ele sempre comparece, sempre um prazer tê-lo conosco, professor. E enquanto o pessoal vai entrando, Janaína está conosco, lá de Garibaldi, boa noite. Biomédica, interessante. O pessoal está entrando, quem quiser se apresentar. Até a gente conseguir ajustar um pouquinho. Se quer fazer mais algum teste, Patrícia? Eu não estou te ouvindo. Bom, mas aí eu dou início aqui e a gente vai dando um jeito. Bem, vamos lá. E vamos ver se quem mais está aqui, quem mais. Bem, vamos lá. Bom, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Franciele Demenech, eu sou fisioterapeuta e trabalho com termografia desde 2016. Eu conheci a Patrícia em uma especialização, na especialização que nós temos na USP, né? E a Patrícia eu lembro muito bem, porque ela chegava, obviamente, sempre de um salto muito bonito, elegante, e com a sua maleta, com a câmera termográfica na mão. E nós discutimos, né? Ela já trabalhava com a plástica, óbvio. Nós discutimos o uso da termografia na cirurgia plástica, né? E isso foi ao longo do ano da especialização. E a gente conseguiu, vamos dizer assim, consagrar esse trabalho, essas discussões, através de um artigo que nós publicamos no final de todos esses estudos, dessa dedicação, principalmente aí da Patrícia, com essa temática, ela que eu sou suspeita, né, para falar dela, adoro trabalhar com ela, ela é a mulher que vai e faz. Ela chega para mostrar porque ela veio, né? E desde então surgiu a ideia da gente se encontrar, se reunir para falar um pouco sobre a abordagem da termografia na cirurgia plástica, ainda mais com o aumento exponencial que teve, né? Foi uma coisa absurda o crescimento da termografia na cirurgia plástica. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso hoje, tá? Então, para mim, sempre um prazer compartilhar meu tempo, né? Compartilhar experiências de trabalho com ela, tá? E também compartilhar isso com vocês. A ideia dessa live é a gente mostrar um pouquinho também do nosso cotidiano, claro,
responder dúvidas, caso vocês tenham, mas também explicar de uma forma didática, de uma live que seja de uma forma leve também, como nós podemos utilizar a termografia na cirurgia plástica, tá? Então, Patrícia, quer fazer mais um teste aí com o som? Quer falar um pouquinho? Eu acho que agora deu certo, né? Acho que sim, agora deu. Muito bom, muito bom. Obrigada, Fran, por a gente estar junto, né? Eu estava com um problema no áudio no finalzinho, peguei você falando aí do trabalho. Na verdade, eu acho que ninguém faz nada sozinho, né? E a gente encontrar pessoas assim dispostas a unir forças é fundamental. Nessa jornada aí da cirurgia plástica, da termografia na cirurgia plástica, tem muitas pessoas que fizeram parte aí desse processo, que não é fácil, né? A gente iniciar um processo assim. Quando eu comecei a trabalhar com a termografia na cirurgia plástica, tinha muita pouca informação, então foi desafiador, e encontrar você que estava envolvido em pesquisa para me botar para frente foi fundamental. Então, acho que, né, gratidão. E para quem não me conhece, sou fisioterapeuta, trabalho há mais de 20 anos com cirurgia plástica. Isso foi muito importante para a termografia, porque a gente vai falar aqui hoje, né? A termografia, acho que antes da gente usar a termografia para qualquer especialidade, a gente tem que entender muito o que a gente vai pesquisar. Então, é muito importante isso. Às vezes eu já recebi algumas alunas, né, até no curso, que não tinham muita experiência com a cirurgia plástica, então tem muita dificuldade do entendimento da termografia, porque primeiro você tem que entender muito do que você quer pesquisar, para depois você usar essa ferramenta para selar e para lacrar o diagnóstico. Mas eu venho dessa jornada aí de dedicação da cirurgia plástica, e quando eu conheci a termografia, parecia fazer todo sentido para mim. Eu comecei a só praticar. Eu comecei a praticar, a fazer imagem térmica de pacientes, mas tinha muita dificuldade do entendimento. Eu até na aula brinco, Fran, não sei se você lembra, claro que lembra, eu coloco uma câmera e pego uma garrafa de água gelada e faço uma imagem. Eu tiro a garrafa de água gelada da câmera e eu tenho outra imagem completamente diferente do mesmo objeto. A gente faz muito essa experiência na aula. Então, veja bem, eu estou aqui, imagina que vocês estão me filmando com uma câmera termográfica e, pum, registro uma imagem. Aí, se eu ponho aqui uma beiradinha da água, às vezes que ninguém está vendo, só uma beiradinha assim, e faço outra imagem, eu tenho uma imagem completamente diferente. E foi muito difícil para eu entender isso na prática, porque às vezes era uma gotinha de sangue que estava saindo de uma incisão, às vezes era uma luva que eu tinha deixado ali do lado, um algodão, ou então uma pinça que ficou do lado do paciente, e eu tinha uma imagem completamente diferente. Eu falava, meu Deus, termografia não serve para cirurgia plástica. E eu vou ver infiltração com termografia, mas aqui não dá certo, né? Então, foi quando eu comecei a fazer muita imagem, e falei, poxa, não dá, vou ter que estudar. Foi quando eu procurei a especialização, eu comecei o processo, porque não existia nenhum curso de fisioterapia na cirurgia plástica específico, existiam muitos cursos bons de termografia, mas não esse casamento. Então, eu fui para a USP para estudar um pouco mais de termografia, fiquei um ano lá, e no final da especialização, eu falei, meu Deus, eu não sei nada. O sentimento que a gente tem é esse, né? Quanto mais a gente estuda, a gente tem esse sentimento, né, que não sabe nada. Eu ia todo final de semana para São Paulo, porque realmente foi desbravar um campo novo, né? A cirurgia plástica era tudo muito novo para todo mundo. E era muito arriscado para mim olhar para uma imagem e falar, não, é isso ou aquilo. Dava aquele friozinho na barriga. Então, a gente vai entendendo, né, que a termografia, primeiro a gente tem que saber muito de anatomia, muito mesmo, depois a gente tem que saber muito de fisiologia e muito da clínica do paciente. Na hora que a gente casa essas três coisas e põe uma imagem térmica no meio do caminho, você, assim, vai para um outro mundo, para um outro cenário de clareza, de ter uma ferramenta que vai te ajudar a conduzir aquele pós-operatório com segurança. Então, às vezes a gente olha para um paciente com 24 horas de cirurgia, você vê ali 1000 possibilidades. Aí, quando você pega a anatomia, a fisiologia e uma imagem térmica, fica tudo maravilhoso, né? Que aí você consegue sair desse cenário e conduzir esse paciente. Hoje a gente tem médicos, a gente tem cirurgiões que decidem
pela hiperbárica ou para entrar com alguma medicação, por exemplo, vasodilatadora, depois da imagem térmica. Com muita clareza, eu vou mostrar para vocês um pouco aqui hoje, eu trouxe algumas imagens ilustrativas, a gente sai a gente define um diagnóstico de lesão arterial e venosa. Então, a gente consegue, e aí, conduzir uma lesão com o diagnóstico de alguma alteração arterial, você faz de uma forma, e uma alteração venosa, você faz de outra forma. Então, a gente sai desse universo, né? E essa jornada me trouxe não só a experiência com a termografia, mas essa consolidação dessas três coisas aí. E hoje a gente tem um trabalho bem legal, e nós né, fazendo um trabalho muito bacana. Nos últimos anos, eu tenho falado muito disso nos cursos que eu dou, nos congressos que eu participo, e hoje a termografia, inclusive, valida uma série de procedimentos que a gente faz. Eu tenho uma série de afirmativas que eu falo na cirurgia plástica, do pós-operatório e tudo, que eu mostro a imagem térmica, que quanto a imagem não tem argumentos, né? E a imagem vem ali para poder me dar segurança, para me dar tranquilidade que eu estou realmente fazendo, né, tomando a melhor conduta aí para o paciente. Então, é isso. Vamos começar, né? Já temos gente aí? Já, né? Já tem gente, já. Já vou até mandar uma boa noite aí para o pessoal que escreveu para nós, a Aline, o Fernando, o Thiago, o pessoal do Uruguai presente. Muito isso bom. aí. Bom, antes de mais nada, né, eu vou passar uma breve definição da termografia, porque pode ter pessoas aqui que seja o primeiro contato, como pode ser ex-alunos, enfim, quem já teve algum contato. E como a Patrícia disse, né, ela fazia os testes lá com a câmera, colocava uma garrafa gelada, uma garrafa de água gelada e mudava toda a imagem. E, afinal, a gente precisa entender o que é termografia, né? O que é a palavra termografia? Eu sempre começo com termo, vem do grego terme, que quer dizer calor. Grafia, escrita. Então, seria a escrita do calor. E aí, o que acontece nessa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui? Então, nós temos um homem, óbvio, né? Essa imagem digital à esquerda, ele está com um saco preto nas mãos. Já na imagem à direita, eu tenho uma imagem térmica desse mesmo homem. Mas como que eu vejo as mãos dele agora? Por quê? Porque a câmera detecta a radiação infravermelha que nós emitimos. Então, no caso ali, o óculos dele, a lente, ela emite a radiação, ou ela barra a radiação emitida pelos olhos. Por isso que eu não vejo os olhos dele. E o contrário é verdadeiro, por isso que eu vejo as mãos e não vejo o saco plástico. Tá? Então, a gente tem que ter em mente que o que o meu termógrafo, o que a minha câmera detecta? A radiação infravermelha que nós emitimos através da pele. E todos os outros materiais têm a sua emissividade, que é a capacidade de emitir a radiação. Tá? E no caso da pele, quando eu falo de emissividade, a emissividade vai de 0 a 100. Então, ela vai de 0 a 100%, ou de 0 a 1, tá? A emissividade da pele, ela é 98%, ou 0,98. Nós emitimos quase 100% dessa radiação. Né? O pessoal fala, a gente emite luz? Sim, a gente emite luz. A gente é um ser de luz. Né? Muitas vezes a gente ouve essa expressão. Porque nós emitimos radiação. Tá? E a câmera detecta essa radiação que nós emitimos através da pele. Tá bom? Então, esse é o conceito de termografia. E aqui nós temos alguns cálculos, né, dos princípios da termografia, que uma das leis que nós precisamos respeitar dentro da termografia é a lei de Stefan Boltzmann. O que diz essa lei para nós? Que a potência irradiada, potência que nós emitimos, a potência irradiada que um objeto emite, enfim, ela é proporcional ao quê? À emissividade. E essa emissividade, quando ela é 100%, a gente chama de o corpo negro, né? Perfeito corpo negro. Tá? Já no caso da pele, está em 0,98. Nós temos que tomar cuidado, porque algumas câmeras portáteis que o pessoal gosta de usar, ela vem padronizada em 0,95. Então, você tem um viés no cálculo. Você tem que estar consciente disso. Depois, tem como alterar nos programas? Algumas marcas, sim, mas você tem que ficar atento um pouco a isso, tá?
A potência irradiada também ela vai ser proporcional a uma constante, que o Stefan Boltzmann, o cálculo que eles chegaram, enfim. A superfície dessa área e também, o mais importante aqui, a quarta potência da temperatura absoluta. Então, é muito importante você monitorar a temperatura do seu ambiente. Não só a temperatura do seu ambiente, como também a temperatura refletida. Tá? Por isso que o ambiente ele tem que ser o mais controlado possível, porque todos os objetos estão emitindo radiação. Tudo bem? Bem, seguindo a definição de termografia, trata-se de uma modalidade da captação da radiação, como eu disse para vocês, né, do corpo ou de partes. Eu posso fazer, como eu estou mostrando aqui, uma imagem, né, de mamas, que mensura e mapeia indiretamente a distribuição da temperatura que nós emitimos através da pele. E, então, determina imagens relacionadas à mesma, né? Hoje, aqui, com o auxílio de softwares específicos, a gente consegue facilitar o quê? Facilitar a visualização quando eu tenho uma simetria ou se está simétrico, tá? A gente vai usar muito essas palavras. Se está simétrico, se um lado está igual ao outro, ou se está assimétrico, se essa distribuição de cores ou de temperatura está diferente, bem? E essas imagens infravermelhas, elas vão refletir o quê? Esse é um dos conceitos mais importantes para quem quer começar ou para quem já trabalha com termografia. As imagens térmicas, elas vão refletir a dinâmica microcirculatória da superfície cutânea. E existe uma correlação entre a perfusão do tecido e a temperatura da pele, tá? E aí, eu acho que essa também é uma definição que casa perfeitamente com a cirurgia plástica. Perfusão do tecido, não só N cirurgias, enfim, né? A perfusão do seu tecido correlacionada aí com a temperatura da pele. Então, a termografia é um exame completamente funcional, tá? E através da termografia eu consigo avaliar a atividade metabólica desses tecidos. Eu consigo avaliar, então, a parte vascular, neural e também músculo-esquelética, tá? E, claro, aqui um dos conceitos mais importantes é a definição dessa microcirculação, né? Dos grandes vasos até as arteríolas, né? De pequenos calibres, até onde ocorre esse shunt, né? Que é essa, onde ocorre a fusão aí da parte arterial com a parte venosa, tá bem? Então, as alterações da temperatura da pele geram respostas em diferentes mecanismos. Nós temos os mecanismos bioquímicos, que podem liberar aí substâncias vasodilatadoras ou vasoconstritoras, vai ter uma resposta do nosso sistema nervoso neurovegetativo, né? Para controle dessa temperatura, porque o nosso organismo, ele quer manter o quê? A homeostase. Então, ele quer manter esse equilíbrio térmico do nosso corpo, tá? E nós vamos ter influência aí também do quê? Né? No nosso sistema neural, hormonal, metabólico e muscular. E tudo isso vai gerar uma resposta na nossa microcirculação, vai sofrer influência na nossa, vai influenciar na nossa microcirculação. Então, quando eu me deparo com uma imagem térmica e vejo, obviamente, aqui, obviamente, ilustrado, quase sempre ilustrado pela cor vermelha, que representa a temperatura mais alta, quando eu vejo uma imagem vermelha, nós chamamos de hiperradiante. Ocorre um aumento, uma vasodilatação desses capilares periféricos, né? E ocorre um aumento da troca de calor e de energia. Tá? Então, eu vejo uma imagem hiperradiante. Já quando eu observo uma imagem fria ou hiporradiante, o que acontece nesses capilares? Uma vasoconstrição. Tudo bem? E aí nós temos uma distribuição, obviamente, já detalhada na literatura, o que seria o normal nós encontrarmos em regiões quentes, hiperradiantes ou regiões frias. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui hoje, né? Porque aqui a gente quer elucidar o uso da termografia na cirurgia plástica, tá? E o diferencial desse exame, para a gente começar a abordar aí na temática, qual que é o diferencial? O diferencial da termografia é que é um exame sem contato, não emite radiação,
não é invasivo, eu não tenho contraindicações para utilizar a termografia, tá? Não tenho contraindicações. Eu posso realizar numa criança, no idoso, na gestante, tá? Eu considero de baixo custo comparado a outros exames complementares. É um exame completamente seguro, indolor e rápido de ser realizado, tá? E aqui a gente vai dar início, né, nessa temática da termografia na cirurgia plástica. Eu coloquei essa ilustração que ele demonstra o quê? Um aumento bem representativo e significativo que teve dos estudos de termografia. Deixa eu ver se ele repete aqui. Os estudos do uso da termografia na área da cirurgia plástica. Então, houve um aumento bem significativo, desculpa, a partir dos anos 2000, e a tendência é só aumentar. Por quê? Porque o uso está cada vez mais comum, cada vez mais e mais pessoas estão utilizando a termografia na cirurgia plástica. Parece até que virou pré-requisito. Quer trabalhar com cirurgia plástica? Então já chega aqui com uma câmera, né? Ou chega com tape, enfim, dependendo de cada abordagem terapêutica, né? Mas aí eu gosto muito de colocar a pessoa, como a Patrícia falou, é um exame funcional e você tem que saber muito de anatomia e fisiologia. Você tem que entender essa imagem térmica que você se depara, né? Ah, é claro, o vermelho chama atenção, parece que tudo está inflamado, mas será que é realmente uma inflamação? Será que eu consigo prever uma complicação do meu paciente? Então, o que a gente precisa ter em mente é o que eu quero avaliar com a termografia e por que eu quero avaliar. Então, aqui eu vou dar uma breve pincelada para a Patrícia começar a mostrar toda a expertise dela nessa temática, né? Mas aqui nós podemos utilizar a termografia nos 3 momentos. Pré-operatório, que ele nos auxilia no planejamento pré-operatório, no mapeamento, isso é muito importante, na seleção das perfurantes, né? Aqui as perfurantes normalmente identificadas com os hotspots, mas claro que isso tudo vai depender das cores que eu utilizar, das paletas que eu utilizar, tá? Eu gosto muito de utilizar umas paletas que meus alunos falam, o que você está vendo? Né? Já a Patrícia, eu sei que ela gosta de usar o cinza, correto? Então, depende da paleta que você se identifica. Não tem a paleta certa ou errada, é aquela que facilita a sua avaliação, tá? Eu consigo utilizar a termografia também ali no transoperatório, porque eu consigo avaliar a perfusão da perfurante, a perfusão dos tecidos no geral, ok? E no pós-operatório, consigo utilizar a termografia para predição e avaliação de possíveis complicações. E aí eu vou passar a bola aí para a Patrícia, né? Que ela já vem com uma imagem linda aí de mama. Na verdade, eu vou voltar uma imagem para poder aproveitar e ilustrar um pouco do que você falou. Você começou o discurso falando da importância de uma câmera, né? E aí eu trago 2 imagens de 2 câmeras diferentes. A de cima, uma câmera profissional indicada para uso na saúde, e a de baixo, uma câmera dessas portáteis. E é muito diferente a imagem, a nitidez. E por que isso é importante? Porque, imagina só, eu faço uma correlação, por exemplo, com o mapa do Brasil. Vamos sair um pouco da cirurgia plástica para ficar mais fácil o entendimento. Vamos supor que você está investigando no Brasil quantos estados o Brasil tem. Se você deixa essa imagem muito borrada, fica difícil a gente definir os territórios. A partir do momento que a gente tem uma nitidez na imagem, fica mais sugestivo. Então, se você tem uma imagem, uma câmera boa, você vai dividir em Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Mas se você tem uma câmera muito boa, ela já define para você todos os estados. Por que isso é importante para a gente na cirurgia plástica? E não só na cirurgia plástica, em todas as áreas que a gente usa termografia. Porque quanto mais nitidez, mais claro fica o entendimento da alteração metabólica. Porque você precisa de muito saber anatomia, muito saber fisiologia para fazer isso. Então, quando você tem a imagem ali sugerindo algo, fica muito mais fácil a investigação. Quando você tem o borrão, fica até difícil a gente entender
a Fran falou de uma importância que é a assimetria. Você começa a olhar para uma imagem, a gente pegar essa imagem, essa primeira imagem que eu estou compartilhando aqui, a mama direita é completamente diferente da esquerda. Isso é a primeira coisa que a gente não souber nada de termografia, a gente está vendo que a direita é completamente diferente da esquerda. Se você sabe a anatomia vascular, você começa a ver, e só se você souber, que esses risquinhos brancos, eles estão compatíveis com a circulação da mama, né? E por aí vai. Isso num paciente que não está operado, é mais fácil a leitura. Mas depois que o paciente opera, aí a gente vai lá na imagem do seu saco. Se você tem lá a mão, o saco, e vamos supor que aquele moço da mão está com uma infecção no polegar. Então, como é que você vai saber? A temperatura de um processo infeccioso, ela é mais alta. Então, naturalmente, a pintura da câmera na região do polegar, ela vai estar muito mais quente. Como que você sabe que é o polegar que está lá embaixo? Olha só que legal. Se você sabe de anatomia, você sabe que aquilo que apareceu debaixo do saco está igualzinho uma mão. E aonde seria o polegar, está muito, muito, muito quente. E a literatura já mostrou para a gente que áreas muito acima de um número específico, que eu não estou aqui para falar isso hoje, é sugestivo de infecção. E por que você falaria, numa análise térmica, que o polegar dele está sugestivo de infecção, sendo que você não está vendo o polegar? Porque a câmera térmica pintou um desenho lá embaixo do saco parecido com uma mão. E só faltou o polegar para ser uma mão. Então, é mais ou menos esse caminho. Se você não sabe anatomia e não sabe fisiologia, como você dá um diagnóstico desse, por exemplo, do homem lá do saco da imagem da Franciele? Impossível. A mesma coisa é aqui na mama. Então, quando você tem muito claro que você está pesquisando, né? Poxa, eu fiz uma cirurgia, eu desloquei tal área, eu tive a probabilidade de ter lesado tal coisa, deixa eu ver na termografia se eu lesei mesmo. Porque se você não souber isso, a gente está usando de forma fantasiosa essa imagem colorida. Porque é impossível você olhar para uma imagem dessa aqui, e muito menos sem informação. Então, olhando para uma imagem dessa, a gente precisa da informação. O que é essa paciente? O que ela fez? Né? Ela está sob qual condições? Ela está antes da cirurgia ou depois? Ela já fez algum procedimento prévio? Tudo isso tem que vir junto com uma imagem. Não é muito incomum eu receber imagem térmica e a pessoa falar assim, o que é isso aí? Mas, poxa, o que é isso aí? Não tem jeito, eu preciso da clínica, eu preciso saber, a técnica cirúrgica é fundamental. Como eu analiso uma mama no pós-operatório sem saber a técnica cirúrgica? Eu nem me atrevo. Porque dizem que quanto mais você sabe, menos você sabe, mais a gente tem alguns cuidados. Quando eu comecei a termo, eu falei, poxa, isso é maravilhoso. Aquilo ali, necrose. Roxo, necrose. Claro que é necrose. Vermelho, é claro que está inflamado. Quando você está no nível superficial. Quando você aprende a mexer na máquina e acha que aquilo é uma ferramenta de trabalho. Mas não é assim, gente. Roxo não é necrose, vermelho não é inflamação, e as coisas não funcionam assim. E está aqui na minha tela, né? Só para brincar com isso, a gente muda essas cores aqui e põe do jeito que a gente quiser. Se a gente vier aqui na paleta da imagem, tem uma série de imagens coloridas aqui que você brinca. E, mas olha só, agora eu tratei um problema, olha aqui, acabou a inflamação, sumiu todos os vermelhos. Então, não é assim. Imagem térmica é um balanço de cores que vão formando mapas para poder a gente fazer essa identificação do problema. Então, a gente precisa ter muito claro isso. E aí, eu trouxe uma imagem, até assim, primeiro falando da diferença das câmeras, da importância de uma câmera boa para poder te auxiliar realmente de forma efetiva num diagnóstico. Por quê? Tem muita gente que é muito experiente e que nem precisaria de uma termografia para fazer, talvez, um diagnóstico, 99% de chance de ser isso. Não estou falando dessa pessoa, eu estou falando de uma ferramenta que, mesmo que a pessoa for experiente ou inexperiente, ela vai te trazer uma informação que ela é imutável, que ela é feita uma leitura dela em qualquer lugar do mundo.
É sobre isso que eu estou falando. Então, você vai ver que muitas fisioterapeutas têm 10, 15, 20 anos, 30 anos de formada, que bate o olho para uma pessoa que não precisa de ultrassom, não precisa de termografia, não precisa de nada. Já vira e fala, pum, é isso. Mas não porque você tem uma imagem dessa aqui toda borrada e fala, não, isso aqui é porque está inflamado. Não, assim não. Assim não, muito cuidado. Quando eu entrei na termografia, eu tinha muito medo, e quando eu fui entendendo mais e fui vendo essa coisa, eu tinha muito medo desse uso fantasioso da imagem, porque esse uso, eu já tive alguns colegas cirurgiões que falou assim, olha, pelo amor de Deus, me ajuda com esse caso aqui, porque olha aqui a termografia dela, a areola dela vai necrosar. Eu peguei a imagem e falei, meu Deus do céu, não tinha nada disso, era só ajustar a escala de temperatura, melhorar a paleta, não tinha nada de necrose. Aí o cara que estava assim, super crente na termografia, ele ficou descrente na mesma hora. Ele falou, não, isso não serve para nada. Então, assim, não pode, não usem de forma fantasiosa para a gente não atrapalhar e não estragar essa ferramenta maravilhosa que a gente tem na mão. Imagina que hoje, acabou a cirurgia, eu consigo falar, olha, você tem um problema arterial, você tem um problema venoso. Gente, isso há uns anos atrás era... Poxa, antigamente, quando eu entrei na termografia, o médico marcava o paciente uma semana depois, o retorno, 5 dias depois. A gente foi trazendo isso, foi antecipando isso, porque a gente viu que a predição, você fazer uma análise preditiva, que é inclusive o tema do nosso trabalho, que é o que a termografia consegue fazer para a gente, é você conseguir uma imagem de uma alteração metabólica de algo que nem apareceu ainda. E aí eu dou o exemplo da flor, né? Então, se eu tenho um vaso de planta, que atrás de mim tem um vaso, se eu corto esse galho aqui, 1 minuto depois, eu já tenho uma alteração metabólica da planta, mas a flor continua intacta. Essa flor começa a murchar uma semana depois. A grande vantagem da termografia é isso, é fazer essa análise preditiva. Então, você falou da qualidade da máquina, você falou da simetria, né? E aí eu dei um exemplo prático da importância da gente saber anatomia, para a gente saber entender essas diferenças assimétricas que a câmera termográfica tem, né? Você falou um pouco da teoria, Fran, e você fala da importância da parte neural, metabólica, hormonal, muscular. Então, como você analisa uma imagem sem saber disso? É impossível. É impossível, porque... E é impossível porque não é um exame de adivinhação. Não um é. exame complementar. E é isso que a gente precisa embutir na cabeça das pessoas, porque diariamente eu recebo imagem fantasiosa de necrose, fantasiosa de infecção, fantasiosa de um monte de coisa. E tem hora que é sugestivo, você olha para o céu e você vê uma estrela lá, menina. Você vê um carneiro lá de nuvem. Às vezes você olha, mas você está vendo um carneiro? Não. Você está vendo a nuvem que ela mexeu e formou um carneiro. Não é assim a termografia. Aí, daqui a pouco, aparece um coração. Você está lá beijando seu namorado, a nuvem vira um coração. Você está vendo um coração? Não está vendo um coração. Você está vendo a nuvem que você forçou demais e ela formou um coração. Mas não é assim a termografia, né? Então, precisa, sim, estudar muito a teoria. E, hoje em dia, eu vejo que as pessoas não gostam muito de estudar. Elas querem receita de bolo pronta. E isso não tem na termografia. Então, quem tiver procurando receita de bolo pronta, eu sugiro que não trabalhe com termografia, porque vai frustrar, entendeu? Vai ter frustração. Eu concordo plenamente com você. Frustração na certa. Então, tem que estudar a parte metabólica, a parte anatômica, neural, muscular, entender muito da técnica cirúrgica, entender muito do processo de cicatrização para fazer uma imagem, né? E outra coisa que eu deixo aqui muito importante é isso. Hoje, com a qualidade que me é exigida na clínica, é impossível a gente dar um diagnóstico sem saber mexer no software. Você pode arriscar, claro que eu arrisco. Quando eu vejo uma imagem dessa aqui, com a minha experiência hoje, essa imagem aqui de baixo, da Flu One, com a experiência que eu tenho hoje, eu consigo fazer vários chutes aqui. Mas eu consigo ter certeza quando eu levo essa imagem para um software e eu gasto alguns minutos para poder estudar essa imagem, né? E aí, muita gente fala comigo assim, mas eu estou lá no intraoperatório, não dá tempo de eu passar essa imagem no computador e fazer essa análise, não, eu quero uma resposta rápida. Veja bem, você tem várias formas de fazer essa análise de imagem.
A imagem que é feita lá no centro cirúrgico, desse jeito, sem levar no software, ela vai te trazer 20% da informação que você teria se você estivesse estudando essa imagem no software. 20% já é uma informação? Claro que é. Claro que é. É possível, às vezes, fazer uma tomada de decisão ali sem um estudo muito criterioso no software, principalmente se é um profissional que tem experiência. Mas se é um profissional que não tem experiência, ops, vamos com cuidado. Vamos estudar, vamos gastar 2 minutos, vamos levar essa imagem para a gente ter certeza do que a gente está fazendo, porque hoje a gente tem, por exemplo, aqui no software eu consigo calcular a temperatura exata dessa região. Então, olha lá, 34,8 é a média dessa região. E hoje a literatura já fala para a gente que algumas lesões existem alguns sinais que elas começam com a temperatura local, né? Então, você precisa saber se você quer, por exemplo, o que você está procurando é uma infecção ou o que você está procurando é uma necrose. Porque se o que você estiver procurando for uma infecção, o que é relevante para você é a temperatura máxima, o que não tem nada que saber da mínima. Se o que você estiver procurando for necrose, a temperatura mínima é de um valor estrondoroso, junto com a pintura térmica que a gente tem. Então, é um somatório no mundo que a gente vive. Quem dera se a nossa saúde fosse matemático. Então, no mundo que a gente vive, quanto mais informações a gente for colocando no pacotinho, mais riquezas e mais assertividade a gente tem no diagnóstico, né? E aí você falou, voltando, isso, né, eu quis dar esse papo assim, considerando as coisas que você falou. E aí você falou, Fran, do pré-operatório. Hoje a minha realidade aqui na clínica é fazer o exame pré-operatório de principalmente cirurgias de mama. A gente tem lá no nosso curso o André, que é um anatomista, ele dá uma aula maravilhosa de anatomia. Ele é sensacional. Ele é sensacional. Isso. Toda vez que eu assisto a aula dele, eu aprendo mais um pouquinho e eu volto para casa com alguma coisa a mais para estudar. E o André trouxe, ele traz isso aí, com uma, né, inclusive com um artigo das 12 variações anatômicas da mama. Quando a paciente já fez uma cirurgia de mama prévia, aí que a coisa muda de figura mesmo. Então, hoje a gente faz na clínica o exame pré-operatório. Imagina que essas 2 imagens que são na tela são de exames pré-operatórios. Eu botei o 8,80 na tela, né, Fran? Olha isso. Então, eu viro para um cirurgião e falo, como você operaria a primeira imagem? E como você operaria a segunda imagem? Então, o médico ir para o centro cirúrgico com esse planejamento, a minha tradução é você sair daqui e ir para qualquer lugar hoje sem um aplicativo de GPS. Eu falo que a cirurgia plástica, a termografia é o GPS. Porque dependendo da técnica que ele vai fazer, ele vai cortar num lugar, ou cortar em outro, ou ele vai usar tal pedículo, ou tal outro, dependendo da imagem pré-operatória que essa paciente tem. Então, eu coloquei 2 casos muito extremos, mas muitas vezes a gente vê assimetrias. E eu já tive devolutiva de cirurgião que fala, depois da termografia, eu operei uma mama de um jeito e a outra mama de outro jeito, por causa desse guia. Quem está aqui da cirurgia plástica está me ouvindo, pode confirmar isso. Direto a gente escuta do cirurgião assim, poxa, mas eu não fiz muita ascensão do CAP, eu não rodei o pedículo, a mama nem era tão grande assim, o retalho estava ótimo, acabou a cirurgia, a areola estava linda, e essa areola evoluiu para um sofrimento. Muitas vezes por alteração anatômica, muitas vezes por um diagnóstico demorado de uma lesão, por exemplo, de congestão, que às vezes a manifestação clínica dela é um pouquinho mais demorada do que uma lesão arterial. E quando eu estou falando pouquinho mais demorado, muitas vezes é um pouquinho decisivo para um prognóstico bom, né? Quando a gente está falando de alterações vasculares, a gente está correndo contra o tempo. O tempo é o nosso inimigo. Então, eu saber disso o mais precoce possível traz a predição para a tomada de decisão. Então, o exame pré-operatório ele é importante para guiar a cirurgia, né? Está aí nítido uma imagem. Então, a gente consegue, inclusive no software, que não é o caso aqui agora, fazer a diferenciação de artérias e veias, né? Então, isso é uma mama praticamente sem... essa mama aqui é quaternária, a paciente já tinha feito 4 vezes, estava indo para a 5ª cirurgia de mama. Então, assim, como abordar isso daqui, né? E essa daqui também,
como vamos fazer nessa cirurgia? Essa mama mais vascularizada que essa, algumas artérias em pontos estratégicos dessa daqui, dessa daqui. Então, hoje os colegas cirurgiões me ligam e falam assim, a gente faz várias incidências de mama. Às vezes, ele não está preocupado só com a nutrição do CAP. Às vezes, na área de descolamento, tem um ramo grosso e ele está sabendo que tem. Então, às vezes, na correria, ele evita lesar para um hematoma, por exemplo, porque é muito dinâmico a cirurgia. Então, a devolutiva que eu tenho do cirurgião é, eu faço uma cirurgia mais tranquila, eu programo melhor a minha cirurgia, ainda faço o descolamento mais rápido, porque agora eu já sei aonde estão as artérias mais calibrosas, para que eu não, de uma forma ali, na correria, lese elas e forme um hematoma na mama depois, no pós-operatório, que às vezes dá um certo aborrecimento, inclusive no pós-operatório imediato. Então, saber isso é muito rico. Você falou do intraoperatório, eu pincelei aqui o intraoperatório, mas ali você tem outras ferramentas. Muitas vezes, a avaliação do intraoperatório, peraí que passou um pouquinho mais, a avaliação do intraoperatório ela é um pouquinho diferente da avaliação pré-operatória e pós-operatória imediata, né? Você tem que ter em mente que você tem ali a mão do cirurgião entrando no seu campo o tempo inteiro. Então, além de saber muito de anatomia e tudo, você tem que ter muita agilidade com a câmera para entender que a mão dele entrou, que a instrumentadora veio com a gaze ali e passou uma gaze úmida na região e também mudou a sua imagem, e você vai articulando essa câmera o tempo inteiro. Mas a gente tem que fazer isso. Às vezes eu levo já levei algumas colegas para cirurgia comigo, e elas falam, nossa, você não, calma, preocupa com a termografia, não. É só você saber, assim, não está mudando nada ali. É a mão dele que está ali, não aconteceu nada metabolicamente falando, né? Então, isso é importante, assim, ter claro. Isso aí eu faço todos os dias também, que é o exame pré-operatório, né? Essa imagem de cima é um pré-operatório e isso aqui é um pós-operatório imediato. Por que é importante isso? Porque eu consigo ver se a rede vascular manteve no pós-operatório e consigo fazer a leitura desse trauma, né? E aqui é só a parte vascular que é importante para mim? É só artéria e veia? No pré-operatório, sim. Eu estou olhando apenas artéria e veia, porque a parte metabólica da mama aqui, ela não tem grande influência para a nossa maior preocupação, que são as áreas de sofrimento. Mas no pós-operatório, eu já preciso avaliar a minha areola, eu preciso avaliar a incisão cirúrgica, eu já tenho outras coisas para avaliar. Então, essa imagem pós-operatória, ela precisa ser levada para o software, não tem jeito, para que você feche o diagnóstico. E hoje eu tenho uma satisfação em falar mesmo, assim, essas tomadas de decisões com muita clareza e sem dificuldade, porque a gente vem aqui e calcula, poxa, quanto que está essa areola? 31 graus, essa areola, com certeza, com esse padrão vascular aqui, se não for feito nada, ela vai evoluir para um sofrimento. Cadê a vascularização do CAP? Não tem. O que aconteceu? Aí a gente vai investigar o que pode ter acontecido na técnica cirúrgica e tudo mais. Então, o pré-operatório e o pós-operatório da mesma paciente é muito rico, para que a gente faça essa análise, né? E aí, além da mama, a Franciele falou do nosso trabalho, que foi a análise preditiva do abdômen. É um trabalho que está aí, hoje a gente já tem um trabalho de acesso, a gente compartilha sempre esse trabalho, porque esse trabalho trouxe também, deixa eu ver se eu coloquei a imagem dele aqui, não, acho que eu não coloquei para não ser muito extenso, mas é um trabalho que a gente faz esses mesmos cálculos, a gente leva a imagem para o software, e nas primeiras 24 horas de cirurgia, a gente consegue decidir se aquele abdômen, consegue se sugerir se aquele abdômen vai evoluir para uma área de sofrimento ou não. E aí sim fazer uma tomada de decisão. E o que é mais rico, muitas vezes o abdômen, ele está ótimo com todas as perfurantes preservadas, porque não existe, gente, análise termográfica pré-operatória, intraoperatória e pós-operatória. Quando eu falo não existe, é porque eu acho meio bizarro a gente não investigar a parte de nutrição, que é o que mais preocupa a gente, né? Principalmente nesse início. Não estou falando de pós-operatório tardio, de outras complicações.
Eu estou falando dessa ferramenta de predição que a gente tem de programação cirúrgica. Porque aqui a termografia segue soberana. Lá atrás, quando você tem um seroma, você tem palpação que vê, você não precisaria, talvez, uma termografia, você tem ultrassom, você tem outras ferramentas de diagnóstico. Aqui não. Aqui a gente está falando de algo com aquelas características que a Franciele falou, sem contato, indolor, seguro, rápido. É muito difícil a gente ter algo assim, tão maravilhoso, né, como a termografia. Então, na abdominoplastia, a gente consegue definir ali, acabou a cirurgia, a gente consegue saber se aquele abdômen vai evoluir para uma necrose ou não, partindo de um ato cirúrgico. E, inclusive, é uma ferramenta usada na perícia, porque, poxa, se eu estou vendo ali as perfurantes, a nutrição, a programação cirúrgica se manteve, eu consegui concluir, eu não tive lesão de nada e tal, o que pode ter acontecido no pós-operatório para esse abdômen ter evoluído para sofrimento? Muitas vezes é o uso inadequado de acessórios, de cinta, de tala. Esse é um assunto também que eu amo falar. Essas coisas não devem ser vistas como vestuário. Isso tem um papel importantíssimo no tratamento. A gente tem que olhar para isso com outros olhos. Inclusive, eu pude estudar um pouco dessa parte pericial com o Wallace, né, com o nosso querido Lucas, e a gente usa a termografia para fazer esse link. Então, hoje eu consigo pegar um pós-operatório e avaliar. Poxa, perfurante está aqui, o que essa paciente pode ter feito para ter evoluído? Cirurgicamente não foi. Isso não foi um trauma cirúrgico, isso foi uma complicação do pós-operatório. A gente consegue hoje achar onde é que está o problema, né? E aí, esse aí é o trabalho, exatamente. Eu coloquei aqui, Patrícia, só para se você quiser elucidar, né, eu coloquei, compartilhei aqui com... Acho que vai ficar mais fácil quando você falar do abdômen, para eles entenderem aí. Isso, então esse aí... O nosso trabalho, na verdade, a jornada do trabalho ela foi muito grande. Eu ia todos os dias para o hospital, cedinho, para fazer captura de imagem. Quando a gente mandou o trabalho para a PS, o trabalho só não foi o trabalho propriamente dito com o N que a gente tinha, que eram muitos Ns, né? Por quê? Porque a gente não tinha o pré-operatório, que foi uma exigência da PS. Por isso o trabalho virou um estudo de caso. Mas a gente tinha uma casuística gigantesca desse padrão de disfunção. Então, a gente tem aqui o abdômen, né, a imagem digital e a imagem térmica, isso. Observa que a primeira paciente, que é essa que a Fran está passando o cursor, a imagem do abdômen, ela é muito parecida, e nenhuma das duas tem nenhum sinal na pele. A pele está completamente íntegra, né? Mas a gente consegue ver a paciente, essa imagem não tem a evolução da primeira paciente, né, Fran? Não, só tem esse slide, ficou assim. Ah, tá. Ah, não, mas esse slide aqui, ó, é de o pré-operatório. É o pré-operatório, exatamente. Aqui é o pré-operatório à esquerda, o pós-operatório de 1 dia e o pós-operatório de 5 dias. Exatamente. Então, observa isso. O pré-operatório, então a gente consegue ver lá as perfurantes, lá perto da linha intercostal. Pós-operatório imediato, a pele completamente íntegra, mas a gente tem lá o delta TR, quem quiser ler o artigo depois, eu acho que vale super a pena quem trabalha com pós-operatório, 1,7. O que o nosso trabalho mostrou? Que deltas acima de 1 grau, esse abdômen evolui para sofrimento. Somado a isso, há uma ausência de perfurante na intercostal. E aí, o que aconteceu com essa paciente que não foi feito nenhum tipo de procedimento no 5º DPO? A temperatura caiu mais ainda e a gente já apareceu o sinal clínico, né? Então, esse é o estudo, é a paciente que evoluiu para sofrimento e que no pós-operatório imediato, somente a termografia foi possível diagnosticar esse processo. Já a paciente 2, você tem o caso 2 aí? Não, eu só tô com... Já o caso 2, a gente consegue visualizar a perfurante no pós-operatório imediato e o delta, na verdade, ele vai só diminuindo. Por quê? Porque o retalho infraumbilical vai sendo nutrido pelas intercostais, a temperatura vai subindo e a gente já não tem grandes diferenças entre a parte superior do abdômen e a parte inferior do abdômen. Patrícia, parece tão bobo e tão óbvio. Gente, eu devo ter feito uns 200 deltas para eu entender, para eu chegar nisso aí, né? Para eu entender esse padrão metabólico, porque termografia a gente faz de trás para frente. A gente não olha para uma imagem
né, é óbvio que já tem algumas coisas hoje que são muito claras, mas a gente primeiro faz muitas imagens daquele mesmo problema, tenta entender o comportamento metabólico, que é diferente do anatômico. A minha grande dificuldade hoje, muitas vezes com os colegas cirurgiões, é desvincular da imagem anatômica e ele enxergar ali uma imagem metabólica. Aí eu volto lá para a sua imagem do saco de lixo. O médico está acostumado a ver um homem com um saco de lixo na mão. E o que ele está vendo? Nada. Ele está vendo o braço da pessoa? Não está vendo. Quando eu mostro uma imagem térmica, eu estou vendo a projeção do braço lá. Isso confunde, porque ele não está vendo o braço, ele está vendo o saco. Então, é importante a gente desvincular a imagem. Apesar de formar o desenho do dedo, a gente não está vendo o dedo. O que a gente está vendo na imagem? O metabolismo do dedo sendo, né, capturado pela máquina. A gente não está vendo uma imagem anatômica, a gente está vendo o metabolismo da mão. E eu falei que se o polegar estiver infeccionado, o metabolismo dele vai estar mais aumentado, e se ele estiver todo infeccionado, ele vai formar a imagem do polegar com a temperatura maior. Mas se tiver só um pedacinho, o polegar forma da mesma cor dos outros dedos e a gente tem a área infectada definida. Então, isso, falando assim do polegar e da mão, fica óbvio. Mas quando a gente não sabe o que o nosso paciente tem e tem esse tanto de viés aí no meio do caminho, a gente tem que ter cuidado na hora de dar um diagnóstico. E a termografia não é fantasiosa como as pessoas têm usado, né? Pode dar certo, mas pode não dar. E esse pode não dar é muito sério, né? Esse pode não dar é muito sério. Porque é isso, né? Problema, a gente não precisa de muitos, não. A gente precisa só de um. Então, você precisa ser muito assertivo para ter confiança e fazer um trabalho. E eu tenho muitas colegas que já trabalham com termografia há muito tempo e precisam dar o próximo passo. Já trabalham, fazem ali, elas me procuram, Paty, mas eu não estou com tempo para estudar isso agora, e às vezes vivem me pedindo ajuda com a imagem. Assim, eu convido, gente, vem para esse mundo, vamos estudar, né? Quem não puder fazer curso, tem muita coisa, tem muito livro, tem muito trabalho, porque é caminho sem volta. Usar a termografia hoje, principalmente na cirurgia plástica, é caminho sem volta. E aí usar na integridade, usar com todas as possibilidades que ela pode trazer para a gente, e não só os 20%. A gente não pode ficar só com os 20%, a gente tem que entregar mais. Nós estamos em 2023, nós temos muita coisa aí para fazer, né? E eu, inclusive, queria finalizar esse meu discurso, eu já falei muito, Fran. Olha, Patrícia, eu te conheço há tempos, tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu queria finalizar, eu tive uma ideia, assim, eu pedi alguns colegas, mas para não ficar chato eu ficar aqui falando de depoimento, eu vou botar aí um vídeo de um colega cirurgião, que até para animar as minhas colegas fisioterapeutas, eu sei que elas confiam em mim, mas para deixar vocês mais animadas ainda, em estudar termografia, ele é um colega que não acreditava muito, e eu comecei a fazer umas imagens, aí a coisa começou a fazer sentido para ele, e você consegue aí, Fran, compartilhar um pouco? Acho que todo mundo está vendo agora, peraí. Esse é o doutor Fernando Bruno Reno, um colega aqui de Belo Horizonte. Tem outros tantos colegas, mas selecionei um e quero compartilhar com vocês a opinião dele com relação à termografia. Bora lá. E pessoal, tudo bem? E falar para vocês da minha experiência com a termografia. Antigamente eu não dava muito crédito, achava que era uma coisa onerosa, que atrasava um pouco o nosso processo. E aí, com o tempo, com a Patrícia me apresentando o método, me apresentando alguns resultados interessantes, eu comecei a pedir algumas para pacientes que eu estava mais preocupado, uma paciente que já tinha uma cirurgia prévia, uma paciente que tinha ali uma anatomia diferente da mama, ou aqueles casos extremos, né, de mamas muito grandes e tal. Depois eu comecei a pedir mais para abdômen também, para o caso que eu estava mais preocupado, e eu vi que realmente é um exame, um protocolo muito útil, principalmente para pacientes que você presume uma alteração.
Uma termografia normal não fala tanta coisa, mas a gente acha muita alteração anatômica, a gente acha muito déficit de perfusão que a gente não esperava, sabe? Então, eu já vi que assim, é uma coisa que te ajuda a escapar de cilada, te ajuda a escapar de uma cirurgia que vai te trazer um problema. E sem falar, assim, da avaliação do pós, que é essencial, qualquer tipo de sofrimento, indício de sofrimento, qualquer cirurgia mais alargada, uma lipo mais expressiva no abdômen, por exemplo, a termo te traz muita segurança. Para uma paciente que tem a pele mais clara, para uma paciente que apresenta uma equimose mais pronunciada, uma termo normal vai te tranquilizar demais. Então, acho que vale muito a pena, é um ótimo investimento. Eu estou tendendo a fazer. Acabou. Enfim, é só mesmo para compartilhar. Eu acho que não só o Bruno, mas eu tenho outros colegas, inclusive, que falaram: não consigo fazer o vídeo para você hoje, mas amanhã eu vou fazer. Mas é legal isso, né? Isso não existia quando eu comecei. Eu tinha que pedir, pelo amor de Deus, para os meus colegas para eu fazer imagem térmica para eles acreditarem em mim, sabe? E eu pude aprender muito também. E só para finalizar, assim, o Bruno falou da avaliação pós-operatória, e eu queria falar de um tema que eu acho que é a pergunta que eu mais recebo em todos os congressos que eu dou aula, em todos os cursos, principalmente cursos de cirurgiões plásticos. Porque hoje, 90% das aulas que eu dou são em cursos de cirurgia plástica. Eles sempre perguntam: Patrícia, coloco o tape no bloco ou não coloco o tape no bloco? Essa pergunta, ela é uma pergunta que não tem jeito, ela não falha, sempre coloco. E só para concluir, a minha resposta ela é sempre única. A gente, para fazer qualquer coisa, a gente precisa saber o que está lá de baixo. E eu vi que o taping, uma ferramenta maravilhosa de trabalho, acabou perdendo muito espaço por esse uso indiscriminado, sem saber o que tem por baixo. Mas, Patrícia, o taping foi o que causou o problema? Não. Você simplesmente perdeu a oportunidade, porque você ali muitas vezes escondeu uma possível lesão e perdeu a oportunidade de tratar ela de forma precoce, né? Então, não é muito incomum chegar o paciente lá para fazer avaliação 24 horas, com a pele toda coberta de tape. Então, assim, como que eu vou ter uma avaliação real da temperatura? É difícil. Então, eu sou a favor de você fazer uma análise no tecido primeiro, segura que o retalho está bem, que o retalho está viável, tome a sua decisão da melhor técnica de tape usar. O que eu sou contra é você colocar sem saber o que tem ali de baixo. No mundo que a gente vive, com as cirurgias cada vez mais invasivas, com maior retirada de tecido, com uso de tecnologias, você colocar ali: não, mas eu nunca tive problema. Mas problema você só precisa de um, lembrem-se disso. Você só precisa de um, você não precisa de mais de um, não. Então, vamos tomar cuidado, vamos fazer uma atuação profissional consciente, séria, porque hoje a ferramenta está aí, acessível, e isso combina, isso diferencia também muito o nosso trabalho, a nossa entrega, faz toda a diferença essa segurança. Então, a minha resposta é unânime para todos os colegas que perguntam. Gosto muito do recurso taping como tratamento, porém, não sou a favor de você colocar de forma indiscriminada, principalmente em cirurgias muito agressivas, sem saber o que tem lá embaixo, né? Vamos analisar esse retalho, vamos ver vaso, vamos ver perfurante, vamos fazer todos os deltas das áreas de risco primeiro, para que a gente possa, sim, colocar com segurança e não levar problema para o cirurgião. Porque hoje a fisioterapia, acredito que a grande maioria que está aqui é fisioterapeuta, a gente precisa levar solução, a gente precisa levar, e não problema, e não medo. Não, mas não vai ter problema não, mas o cara, na hora que olhar, tá tudo fechado, eu não fiz uma análise direito depois, o cara fala: não, mas meu Deus, será que vai ter problema ou será que não vai ter? Não. A gente tem hoje possibilidade, com a nossa experiência, com nossos estudos e com essa ferramenta, de levar clareza e certeza para a nossa atuação profissional. Evitar a insegurança, né, Patrícia? E se for analisar toda a abordagem da termografia, você tem uma ferramenta que vai te direcionar, que ela vai te trazer muito mais segurança para toda a equipe, para a sua paciente, né? Sim. E igual os cálculos que foram realizados ali no artigo, né, no estudo.
poxa, com 24 horas a gente já conseguiu chegar num cálculo, né? 24 horas, gente, a gente já consegue agir. Essa parte metabólica, como a Patrícia disse, ela é muito rápida. Uma alteração metabólica, por isso que as primeiras 24 horas a gente fala que é muito importante, que essa avaliação deveria e tem ganhado cada vez mais espaço, ainda bem, porque essa avaliação pré-operatória, pós-operatória, desculpa, imediata, ali 24 horas, ela é muito importante e vai ser um divisor de águas aí para quem utiliza a termografia com segurança e quer repassar essa segurança para a sua equipe, para você mesmo e para o seu paciente. Isso, exatamente. E aí, a gente, não só a Franciele, que está envolvida muito nessa parte de cursos, mas eu sempre recebo, não só dos colegas cirurgiões, como das colegas fisioterapeutas, uma demanda de curso, né? Então, eu e Franciele montamos um curso, era um curso normal, um curso teórico prático, onde a gente enchia a sala e falava de termografia, mas nós fizemos 3 ou 4 edições, Fran? A gente fez 3 edições nesse modelo. 3 edições. Na terceira edição, eu falei para a Franciele, pedi demissão. Não dá, porque eu sofria no final. Era um curso mais rápido, onde eu olhava para o olhinho das pessoas e falava, meu Deus, não ficou claro, né? É sofrido para mim, porque a gente sai de casa, enfrenta uma sala de aula lá, enfrenta no sentido bom, né? De ir fazer acontecer. E eu quero que as pessoas saiam dali com alguma coisa em mãos, né? Alguma coisa palpável, fazendo, acontecendo. E eu vi que estava descomplicado. Então, nós mudamos o formato. A gente já está hoje no 2º formato de hands-on. Então, já é nossa quinta edição. Na segunda turma já desse curso hands-on, que ele, como a Patrícia disse, acho que ele veio, você tem toda a parte teórica já antes, e a gente mudou o nome para hands-on, por quê? Porque é mão na massa mesmo. Ali a gente vai pegar na sua mão e vai te ensinar a realizar um exame de termografia em todos os estágios aí da cirurgia plástica. Exato. Então, hoje, as nossas alunas recebem o conteúdo básico para elas assistirem online em casa, para que elas já cheguem no hands-on com um embasamento para que a gente possa aprofundar a cirurgia plástica. Então, todas as inscritas recebem um material bem robusto para estudar. A gente começa a mandar um mês antes do curso, para elas estudarem muito, para chegarem ali com o máximo de dúvida. O nosso hands-on tem prova, né? As pessoas perguntam, tem prova, e o certificado só é dado mediante a prova. Eu fico tão feliz, e assim, eu sou meio mãezona, né? A Fran me conhece, e foi muito legal. A última turma, as meninas me falaram, não, mas não, você está brincando. Eu falei, gente, não estou brincando, porque eu assinar um certificado, colocar lá, a Patrícia certificou que aprendeu, sem eu ter certeza, não, assim não vai dar certo. Então, o curso, a proposta dele realmente é formar profissionais para nos ajudar nessa jornada maravilhosa e nessa entrega maravilhosa, porque não adianta nada eu, Franciele, e mais meia dúzia estudar muito e muita gente fazer coisa errada e acabar atrapalhando o nosso trabalho. A gente quer muita gente sabendo muito para a gente elevar a termografia, elevar a fisioterapia e trazer clareza, né, para a nossa atuação profissional. Então, nossa próxima edição aí, em setembro, não é um curso que a gente lota, é um curso de poucos alunos, justamente para a gente fazer um bom trabalho. A gente tem aula do André, de anatomia, eu dou aula e a Franciele dá aula também. As vagas são limitadas, conforme a Patrícia mencionou, a nossa ideia não é lotar turma, a nossa ideia é proporcionar um curso VIP, um curso para você tirar todas as suas dúvidas, para você entender como se faz as avaliações. Tem a aula maravilhosa do André, ele é anatomista, então ele demonstra ali todos os detalhes anatômicos, né, de mama, abdômen, enfim. O curso será nesse ano, nesse segundo semestre, nos dias 8 e 9 de setembro, inegociável em Belo Horizonte, porque nossa querida Patrícia está com o pequeno Dom. Estou puérpera. Então, o curso presencial, esse curso a gente não tem a menor ideia, não tem o menor intuito de realizá-lo online, tá? Por quê? Porque a termografia requer prática, requer experiência, requer a gente estar com o aluno e ensinar a utilizar essa ferramenta maravilhosa, tá bom? Então,
quem tiver maior interesse, eu, Patrícia, a gente fica à disposição. E o site aí para inscrição e qualquer dúvida que você tiver sobre o curso, está na tela, está no www.termosaude.com.br/cursos, mas podem entrar em contato, seja pelo Instagram, o meu @termosaude. Patrícia, o seu? Doutora Patrícia Rezende. Isto mesmo, e nós estamos à disposição de vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta também, né, Fran, a gente está aqui, então podemos... Você já deixou alguns comentários aqui. Obrigada, Estela Carraro, que é nossa aluna. Parabéns, meninas. A Carolina. A Laura também deixou um recadinho para a gente. A Aline. Então, muito obrigada aí também pela presença de todos. E caso vocês tenham alguma dúvida, a gente fica à disposição. Tá bem? Obrigada, Patrícia. Obrigada, Fran. Pela disponibilidade, tá bom? Obrigada eu. Boa noite, pessoal, e muito obrigada. Boa noite, obrigada.